Os conselhos continuam de Paulo a Timóteo na segunda epístola. Aqui no capítulo 1 e versículo 3, Paulo diz assim: da mesma forma trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Esse versículo não propriamente é um conselho, mas uma afirmação de Paulo com relação à fé de Timóteo, que ele acreditava na fé não fingida de Timóteo, que havia habitado na sua mãe, como também na sua avó. Eu estou citando esse versículo para mostrar que realmente a fé é uma das coisas, se não a mais importante do ministério, de um ministro do Senhor Jesus. Ela está sempre envolvendo, ela está sempre sendo falada por Paulo a Timóteo. No versículo 3 do capítulo 1 dessa segunda epístola diz: preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da teologia que observastes em mim. De novo a fé, percebe? Preserva com fé. É fundamento, a fé é mesmo fundamento. Preserva com fé a boa teologia que observastes de mim. Paulo está dizendo, você tem uma referência, eu sou a sua referência, pode me imitar, porque eu imito a Cristo Jesus. Pode me imitar. No capítulo 2 de 2 Timóteo, está aqui alguns conselhos no versículo 14, Paulo diz assim: continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Basicamente o que ele já disse na primeira epístola. Ele continua no versículo 15 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Procura isto, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Não é apenas manejar, saber tudo, saber bem, mas é manejar corretamente, fazer uma interpretação correta do que a palavra de Deus diz. Versículo 16 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. No versículo 22, Paulo diz a Timóteo: foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, de novo a fé. A gente tem que considerar a fé, que ela tem que ser cuidada a todo custo, em nosso coração e no coração dos nossos ouvintes. Então segue a justiça, a fé, o amor, a paz, a comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Olha como nós temos que cuidar, para que o nosso coração não se torne impuro e o coração das pessoas também não se torne impuro. Cuidemos da pureza do coração dos nossos ouvintes. Aqueles que invocam ao Senhor juntamente com você, Timóteo, com o coração puro. É importante o nosso culto não ter nenhum sincretismo religioso para que a mente não seja golpeada. E nesse versículo 22 do capítulo 2 de 2 Timóteo, ele começa dizendo: foge igualmente das paixões malignas da juventude. Muita gente acha que as paixões malignas aqui são os hormônios, mas na verdade não. Paulo está falando sobre o que são essas paixões malignas, de acordo com o contexto imediato. É a vontade que o jovem tem de querer estar sempre certo. É a vontade que o jovem tem de viralizar a todo tempo. A vontade que ele tem de levantar discussões, polêmicas, assuntos que realmente vão fazer as pessoas pensar, mas se perderem também, naufragarem na fé, se desviarem da fé. Então, Timóteo, você é jovem, você é tentado como qualquer outro jovem. Então, foge dessas paixões malignas da juventude, de querer levantar polêmica e de achar que isso é bom, porque não é. 2 Timóteo, capítulo 3, nós temos aqui um conselho, versículo 10. Tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor. Tá vendo? Fé de novo. Você tem seguido a minha teologia, você tem uma referência, Timóteo. Então, imite-me, porque eu sou o imitador de Cristo. Capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 2 diz esse conselho: prega a palavra. Lembrando que o contexto aqui é
Os judaizantes queriam inserir no culto o quê? As práticas, as observâncias judaicas. E Paulo está dizendo, não, a fé em Jesus é o suficiente. Então, prega a palavra, ou seja, só a palavra, sem mistura, mantém a sua fé sem cera, mantém o seu e o dos ouvintes um coração puro, sem mistura, prega a palavra, prega a palavra. E o versículo 2 do capítulo 3, 2 Timóteo continua, insiste a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Sã doutrina quer dizer saudável doutrina. Tem doutrina que não é sã, são doutrinas de homens ou até mesmo de demônios. Mas dá atenção, prega a palavra com a sã, saudável doutrina. E você sabe que as coisas saudáveis não nos chamam muita atenção, né? Eu nunca vi, por exemplo, alguém dizer, que vontade de comer um alface, um couve-flor, que vontade de comer uma beterraba. Eu nunca vi, talvez você já tenha visto. Mas a gente não é atraído por aquilo que é sã. Mas são as coisas sãs que nos trouxeram até aqui, que nos dão saúde física, como também, nesse contexto, saúde espiritual. Aqui no versículo 3 do capítulo 3 de 2 Timóteo, porquanto chegará tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Enquanto você está me ouvindo, você está com coceira nos ouvidos? Tomara que não, tomara que não. Porque pessoas que evitam a sã doutrina, elas não conseguem ouvir o que está sendo falado aqui nesse momento. Nos últimos dias, Paulo disse que isso aconteceria. Versículo 4 do capítulo 3, 2 Timóteo, traz tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltar-se-ão aos mitos. Tu, porém, no entanto, sê equilibrado em tudo, Timóteo. Sê equilibrado. Gravemos isso nas tábuas do nosso coração. Precisamos de equilíbrio no nosso ministério. Versículo 7, Paulo diz, no capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A fé aparece no começo como fundamento, aparece no meio para que não nos desviemos, não naufraguemos e aparece no final. A fé de Paulo que ele também quer para o seu filho Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Persevera na fé. Que a fé esteja no começo, no meio e no fim. Se você quer saber mais sobre esta epístola, nós temos aqui ministrações sobre a primeira e a segunda epístola de Paulo a Timóteo no nosso canal. Segue para que você acompanhe tudo aquilo que falamos acerca de Deus, de teologia, da maneira prática para o nosso dia a dia. Que Deus abençoe você.